Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero nesta feita agradecer ao nosso Deus pela rica oportunidade de estarmos juntos, unidos e reunidos debaixo da graça e da sua infinita misericórdia. Também nesta feita, por todo o benefício que Deus tem nos dado, nos feito, eu quero agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, bem como o nosso pastor setorial, pastor Paulo Cristóvão, a toda a igreja do Senhor Jesus, a você que está aí na sua casa, na sua residência, ouvindo, agradecendo a Deus neste momento, louvando ao Senhor. Eu convido para estarmos lendo a palavra do Senhor, uma leitura rápida, uma reflexão da oportunidade que o nosso pastor nos tem dado em Salmos 91, o verso 1 e o verso 2, para estarmos meditando em rápidos momentos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É bem verdade, em se tratar deste salmo, podemos tirar diversas mensagens, mas aqui o que o salmista está tratando com o povo de Deus também, é que a segurança de Deus e o refúgio do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. O Senhor, Ele nos traz esse salmo para tratar com todos nós de uma maneira especial. É bem verdade que nesta leitura entendemos aqui algumas palavras-chave em que Deus é o nosso esconderijo, o esconderijo no Altíssimo. Também outra palavra-chave é que a sombra do Onipotente descansará. Diante desse texto, entendemos a onipotência divina, o Senhor que tem todo o poder, o El Shaddai, o Senhor que vai além daquilo que pensamos e imaginamos, é o Deus que tem todo o poder. Diante disso, podemos ver em toda a Sagrada Escritura a imensurável graça e o poder do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, sobre a sua família, sobre a sua casa. É neste momento em que vemos como Deus, Ele é grandão, imensurável, o Altíssimo guarda de Israel. Em Isaías 40 e o verso 12, a Bíblia ela revela que Deus ele mede os céus a palmos, aleluia. Bem como no versículo 15, ainda de Isaías 40, é que as nações são como gotas de um balde, e as ilhas são coisas pequeniníssimas diante do Senhor. A Bíblia também revela, diante da onipotência divina, em Salmo 139, o verso 6. O texto diz, tal ciência, disse Davi, para mim é maravilhosíssima, é tão alta que não posso alcançar. O tamanho do nosso Deus é imensurável. Ele é o Deus imanente e o Deus transcendente. Ele tanto faz agir com uma só pessoa, como também ele age com o mundo todo de uma só vez. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Assim também Jó, ele disse acerca desse Deus maravilhoso, é que o Senhor nosso Deus, ele chama os raios pelo nome. E em Salmo 147, o verso 4 e o verso 8, a Bíblia diz que ele chama as estrelas por nome
e cobre os céus com as nuvens. Isso revela o tamanho do nosso Deus, é imensurável. Aleluia! Em Naum, capítulo 1, versículo 3, na parte C, a Bíblia diz que as nuvens são o pó dos seus pés. É porque Deus, Ele está, aleluia, no controle de tudo. O nosso Deus, Ele é imensurável. Deus, Ele age de uma maneira em que o homem não consegue entender. Muitas vezes achamos que Deus vem por um lado, mas o Senhor muitas vezes trata de vir por outro, porque Deus é Deus, Ele é fiel e poderoso e age como quer. Mas eu quero estar tratando com a igreja do Senhor acerca da manifestação divina, da multiforme manifestação. O Senhor Deus, Ele se manifesta de maneira da qual nós não imaginamos. Deus, Ele é Deus. E Ele se manifesta da maneira em que Ele quer se manifestar. É interessante entendermos esse conceito. É porque o apóstolo Paulo, ele deixou claro, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 27 e o versículo 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus, Ele é fiel. Ele tem todo o poder. E Ele age como Ele quer. Muitas vezes entendemos que Deus vem pela luz, mas às vezes Ele vai pelas escuridades dessa terra, pelos lugares ocultos da qual Jó não entendia. Deus muitas vezes vem por caminhos que nós não imaginamos, para tratar com a tua vida e com a minha vida, para tratar com a tua família, com a tua causa. O nosso Deus é um Deus que faz o que Ele apraz em fazer. Coisas maravilhosas Ele tem para fazer. Eu acho lindo porque João, na sua primeira epístola, a epístola joanina, ele diz no capítulo 1 e o versículo 5, um texto lindo, mas retrata acerca de um símbolo, as terminologias que João trata. Eu peço, por favor, se tem uma Bíblia próxima, por favor, pegue-a, para estarmos meditando neste momento as Sagradas Escrituras. No capítulo 1, o versículo 5 em diante, veja que diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. O versículo 6 diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É bem verdade que João, conforme já tínhamos dito, ele trata trevas e luz aqui como símbolo. As trevas aqui ele trata como símbolo do pecado. E a luz aqui ele trata como símbolo da pureza divina, da glorificação do Senhor. É bem verdade que João ele traz esse ensinamento à igreja primitiva. Mas no Antigo Testamento, Deus ele se revela por meios da qual não imaginaríamos nesses tempos. Deus ele se revela de várias formas. Em Gênesis capítulo 15, peço para estarmos meditando, o versículo 12 e o versículo 13 de Gênesis. O texto é claro acerca de uma manifestação com o pai dos que creem. Abraão, ele viu, ouviu a promessa do Senhor e a aliança, no capítulo 15 e o versículo 12 e o versículo 13. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele.
Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligir-la-ão 400 anos. Veja o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve a escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia o Senhor fez um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o Egito, do rio do Egito, até o grande rio Eufrates. Escute bem e observe aqui. Diante desse texto, Abrão estava recebendo a aliança de Deus perpetuamente para a sua vida e a sua posteridade. Diante disso, entendemos que a forma que Deus se revelou, se mostrou a Abrão, foi uma forma diferente. Ele não veio por um caminho da qual nós achamos que ele poderia vir. Ele veio por meio da escuridão. Diante disso, Deus ele revelou a sua voz naquele meio da escuridão. E o homem de Deus, aleluia, ouviu a voz do Senhor, a voz que ecoa nos quatro cantos da terra, para assim falar com a humanidade. Aquele homem recebeu graça e recebeu promessa de paz. O versículo 15 diz: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice. Aleluia! Você pode glorificar ao nome do Senhor, porque Deus, ele traz em seus meios, aleluia, traz maravilha de paz e boa velhice. Diante do caos e da escuridade, Deus se revela como ele quer e da maneira maravilhosa que ele quer. Glorificado seja o nome do Senhor. Moisés também foi o homem que viu a manifestação divina. E essa manifestação, em Êxodo capítulo 19, por favor, vamos abrir a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 19, o versículo 9, há um texto lindo da manifestação divina. E Deus não queria só se manifestar, se mostrar, se revelar a Moisés. Ele também queria mostrar a todo o povo de Israel. O versículo 9 diz: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O versículo 16 diz assim: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma escura nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para o arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. É nesse momento em que vimos a manifestação divina. O povo estava chegando ao pé do monte, e enquanto o povo estava chegando, havia uma escura nuvem que estava muitas vezes deixando o povo apavorado. E o povo estava ali olhando para Moisés e ouvia o sonido da buzina fortemente. E também, além de ouvir o sonido da buzina, o povo teve a oportunidade de ouvir a própria voz de Deus. A voz do Senhor ecoou no monte, e todo o povo ouviu o Senhor de uma maneira maravilhosa. O povo ficou com medo. O povo ficou apavorado, porque achava
que eles iriam padecer ali mesmo, porque era muito forte a voz do Senhor. É interessante que a voz de Deus era mais forte do que a voz da buzina. Deus falava em voz alta para Moisés, e o povo ouvia aquela voz. Que maravilha! O Senhor, Ele se comunicou a esta terra. Deus, Ele fala com esta terra. E o homem não padece, o homem vive. E Deus dá vida através da sua voz. É interessante esse texto, porque corrobora em Deuteronômio. No capítulo 4 do livro de Deuteronômio. O versículo 10 e o versículo 12. Diz: no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Versículo 11. E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus. E havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor falou no meio do fogo, e a voz das palavras ouviste, porém além da voz não viste semelhança nenhuma. Capítulo 5 de Deuteronômio ainda. O versículo 23 e o versículo 24. O texto nos diz assim: e sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, repito, ouvindo a voz no meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória, aleluia, e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele se comunica com o homem e Ele fala e o homem tem vida, o homem cresce. Deus, Ele está falando ao teu coração nesta tarde. O Senhor é fiel e poderoso para fazer coisas extraordinárias aí dentro da tua casa. Espera a bênção de Deus. A voz do Senhor ecoa sobre a sua vida e a sua família. Glória ao nome do Senhor Jesus. Salomão sabia disso, que Deus se revela de várias maneiras, e de uma das formas Ele se revela também por meio da escuridade. Ele vai no mais profundo dos lugares para te resgatar. Jó, ele pôde dizer isso no capítulo 28 do livro de Jó. E nesta feita, Jó, ele pôde ver um homem que desceu nos lugares mais inóspitos da terra para buscar os tesouros. Aleluia. Jó falou sobre o mineiro. A visão de Jó, no capítulo 28 de Jó, veja comigo. Ele diz: na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Um homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. O versículo 4 diz: transborda os ribeiros até que juntos deles habitam, e de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém um homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Essa mensagem que Jó falou foi há 3.500 anos antes de Cristo. Jó já estava na revelação divina, falando que na terra, no seu núcleo, já tinha fogo. Coisa de que os cientistas vieram descobrir no século 20 agora. Mas diante disso, Jó ele foi falando no versículo 6. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Safira, em seu significado, é lugar de pedras preciosas,
ou pedras preciosas. Também o texto diz, no versículo 7, essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem um feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e os seus olhos descobrem todas essas coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles. Tira para a luz o que estava escondido. Deixa eu explicar para você. Jó, quando falou isso, ele estava falando acerca de um mineiro. E esse mineiro, à procura de pedras preciosas, ele descia nas partes mais profundas da terra. Essas partes mais profundas da terra é a parte em que ele ia atrás das pedras mais preciosas. O texto deixa claro no versículo 4 que ele estava dependurado, era numa corda. E ele ia descendo com uma lâmpada até a profundeza da terra. E enquanto ia descendo, ele ia tapando, porque tinha alguns veios de águas descendo e atrapalhava a obra da procura da pedra preciosa. Enquanto isso, ele ia tampando com a lâmpada descendo. Mas ao mesmo tempo ele iria encontrando as pepitas de ouro que estavam nas profundidades. Enquanto ele procurava, ele ia encontrando as pedras preciosas. O texto diz no versículo 5 que ele iria procurando e via. Ele também compara a terra de onde procede o pão lá em cima. É muito diferente das coisas que estão lá embaixo, lá nas profundezas. Deixa eu te dizer, amigo, aleluia, que esse mineiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ele vai descendo as profundezas. Quem sabe quanto mais difícil, mais profundo, o Senhor ele vai procurando pedras preciosas. Você é uma pedra preciosa para com o Senhor. Enquanto isso, o Senhor Jesus, ele vai vasculhando por dentro da alma. Aleluia! E enquanto isso, o Senhor vai abstraindo as pedras maravilhosas. Você é uma pedra rara. Você é uma pedra preciosa ao Senhor Jesus. E nos mais lugares inóspitos, o Senhor Jesus foi lá para te buscar. E ele vai encontrando e vai encontrando. Você, quem sabe, está nos lugares ocultos desta vida. Daniel capítulo 2, versículo 21 e o versículo 22 diz: ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, ele revela o profundo e escondido, e conhece o que com ele está em trevas, e com ele mora a luz. O Senhor, ele traz à tona você para cima e te revela a humanidade. O Senhor tira você dos cantos mais inóspitos dessa terra e te levanta com a luz. O versículo 11 diz: os rios tapa e nele uma gota sai e tira para a luz o que estava escondido. Você, quem sabe, amigo ouvinte da palavra de Deus, está escondido, quem sabe, em lugares ocultos que só Deus pode te encontrar e te achar. Ele está indo diante de ti. E diante de ti o Senhor Jesus está indo obstruindo, aleluia, tirando tudo aquilo que embaraça a tua vida para aceitá-lo. E diante disso ele vai lapidar essa pedra, e essa pedra preciosa, o Senhor ele está dizendo: eu vou fazer, revelar à humanidade aquilo que eu tenho de maravilhoso para fazer em tua vida. O Senhor Jesus, ele vai, aleluia, ele vai onde você não pode ir. Quem sabe Jeremias estava nessa dificuldade. Jeremias, ele achava que diante das dificuldades dessa vida, ele poderia estar perecendo. Mas em Jeremias 30, 17, a Bíblia diz: porque restaurarei a tua saúde. Ei, deixa eu te dizer essa palavra profética: porque restaurarei a tua saúde.
e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamam de enjeitada, não é? Dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Estava escondido, mas o Senhor Jesus, Ele vai à tua procura. Quem sabe nesse oculto da tua vida, você clama, chora e geme. Mas o Senhor, Ele diz no capítulo 31 de Jeremias, o versículo 16, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, de Rebeca Madarrácia, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão, sim, há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Versículo 17 diz, e há esperança nos últimos dias, vice, a esperança de Deus para os teus descendentes, de Rebecastio. O Senhor Jesus, Ele está dizendo, olha, é eu que te escondo, é eu, aleluia, que te boto debaixo das minhas asas. É minhas mãos que estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Volta. Aceita o Senhor Jesus. Sim, é você mesmo. Jesus está falando contigo. Enquanto isso, saiba que o Senhor, Ele vai nos lugares inóspitos. Achei Davi, o meu servo. Aleluia. Achei Davi, o meu servo. Davi estava oculto em Deus. Mas Deus foi lá e viu aquele homem. Deus, Ele te acha. Ainda que você faça a tua cama no céu, nas mais escuridades dessa terra, o Senhor estará lá, e a sua presença muito grande estará lá para te alcançar. Receba isso em nome do Senhor Jesus. E que nesta noite o Senhor Jesus venha tratar com a tua vida. Volta para o Senhor. Ele tem algo especial, porque você é um tesouro de muito grande valor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.